Esta é a FlashForge Creator 5. Como a SnapMaker U1, ela tem 4 cabeçotes independentes que imprimem em 3D com várias cores e materiais. Assim como o Combo Bambu Lab P2S, ela possui um volume de impressão de 256 mm em cada eixo. Mas, diferente dessas duas opções, a Creator 5 não custa $999, nem $799. Não, essa aqui de alguma forma custa $699. Então, neste vídeo, vamos tentar descobrir como. E mais importante, será que as concessões realmente valeram a pena? Vamos descobrir. Agora rapidinho. Antes de começarmos, preciso avisar que esta é uma unidade de pré-produção que recebi sem custo. A FlashForge patrocinou este vídeo e vai assistir e aprovar antes de você. Receberei uma comissão se você decidir comprar uma. Minhas opiniões são independentes e não temo polêmicas ou queimar pontes se for para evitar que vocês desperdicem dinheiro. Especialmente porque, para ser completamente honesto com vocês, essa na verdade é uma parceria totalmente nova. Na verdade, é a primeira vez que eu uso qualquer impressora 3D da FlashForge. Então, por que começar agora? Bem, porque quando a FlashForge entrou em contato e me falou sobre a máquina mais recente deles, eu tive muitas perguntas e simplesmente não consegui resistir à oportunidade de respondê-las na prática. Então aqui está a FlashForge Creator 5. E claro, a grande pergunta: como? Como essa máquina é tão acessível? E o que isso realmente significa para nós? Veja, para conseguir vender uma máquina com 4 cabeçotes de ferramenta por apenas $699, e não, eu ainda não superei esse preço. O pessoal da FlashForge deve ter feito algumas escolhas de engenharia bem inteligentes, certo? Então, deixe-me mostrar para você as que eu encontrei. A primeira e provavelmente a mais impactante é, na verdade, o design do cabeçote de ferramentas. Dê uma olhada nesses pequenos cabeçotes leves. Você percebe algo único neles? Não há motor do extrusor. Na verdade, ele fica no carro e usa um design engenhoso para acoplar as engrenagens da extrusora ao motor a cada troca de ferramenta. Quero dizer, afinal, motores de passo são caros. Então, por que pagar por vários motores extras que vão ficar parados enquanto o cabeçote de ferramenta não está em uso? Depois existem os mecanismos de acoplamento. Em vez de usar mecanismos pesados e caros usinados em CNC para realmente travar o cabeçote de ferramenta no lugar, a FlashForge optou por usar ímãs de neodímio muito fortes. E em vez de usar pinos Pogo e placas extras para comunicar entre o cabeçote de ferramenta e o carro, eles estão apenas passando um cabo USB adicional para cada um desses cabeçotes de ferramenta. E eu admito, fiquei impressionado com a engenhosidade. E as economias continuam do lado do filamento. Em vez de suportes de bobina mais complexos que provavelmente custariam alguns dólares cada, temos um gancho simples. Em vez de pré-alimentadores automáticos que agarram o filamento e o empurram até o cabeçote de ferramenta até que ele seja detectado, há apenas uma alavanca do extrusor para carregar o filamento manualmente. Um benefício desse processo manual é que a FlashForge integrou um cortador de filamento no cabeçote, o que pode permitir adicionar uma unidade multimaterial a cada um dos cabeçotes futuramente. Ai, tem isso. Isso mesmo, não tem porta na frente e nem janela de visualização atrás. Também não tem filtragem EPA, nem aquecedor de câmara e nem cobertura superior. Todas essas coisas estão incluídas na Creator 5 Pro, que de alguma forma custa só alguns dólares a mais, saindo por $849. Mas tem uma coisa que você definitivamente não vai encontrar nem na Creator 5, nem na Creator 5 Pro, e são os leitores RFID. Ao contrário da SnapMaker, que inclui 4 deles, ou da Eligo, que tem apenas um, a FlashForge decidiu omiti-los completamente para manter o preço baixo. O que, sinceramente, pode ser uma decisão inteligente até que a indústria se organize e decida por um padrão universal. Não posso ser o único com filamento de 9 tipos de etiquetas RFID, e nenhuma parece ser a certa para a impressora que estou usando. E aí tem os pequenos detalhes. Uma peça de chapa metálica enrolada em vez de hastes de carbono para o pórtico do eixo X. Uso extensivo de moldagem por injeção.
fazer a purga na lateral da mesa em vez de em um balde moldado por injeção, sem ferramentas extras que você provavelmente já tem por aí de qualquer forma. Amostras pequenas de filamento, ao invés de 4 bobinas de meio quilo, reduzem bastante o custo de envio. Eu não sou engenheiro, mas até eu provavelmente conseguiria identificar e listar cerca de 30 otimizações deliberadas que a FlashForge fez para conseguir chegar nesse preço. Mas a verdadeira questão é, algum desses sacrifícios realmente importa para o cliente-alvo da Creator 5? Eles afetam a qualidade de impressão, a experiência do usuário ou a confiabilidade a longo prazo da impressora? Ou são decisões inteligentes e, em alguns casos, apenas meios ainda não explorados de reduzir custos para o cliente final? Em breve responderemos todas essas perguntas, assim que eu puder usar essa impressora por algumas horas. Antes disso, vamos falar sobre onde não houve economia de dinheiro. Primeiro, o encaixe, o acabamento, a aparência e, mais importante ainda, a qualidade de construção. Posso ser tendencioso, mas patrocinado ou não, essa máquina parece muito bem construída. Eu já notei que essa impressora usa muita moldagem por injeção, mas a estrutura é de metal. E toda a parte superior parece ser feita de um único bloco de alumínio. Isso é um contraste marcante com o design de muitas impressoras 3D modernas, que têm exterior de plástico e interior de chapa metálica estampada. Como resultado, a Creator 5 transmite uma sensação mais premium que outras impressoras que testei recentemente. Para ser sincero, fiquei surpreso. Além disso, percebe-se que o mecanismo de acoplamento, fundamental no cabeçote da ferramenta, assim como todo o cabeçote, é muito bem feito. Parece de alta qualidade, mesmo que eles estejam usando bastante plástico aqui. Existem peças e conjuntos usinados com precisão que se encaixam perfeitamente. O sistema de movimento XY, mesmo estando preso a uma chapa de metal, parece ser outro ponto onde eles realmente não economizaram. Você tem um trilho linear para o eixo X. Estou chamando isso de eixo X, mesmo que a impressora esteja girada a 90 graus e pareça ser o eixo Y. Também há hastes lineares e mancais no eixo Y. Outra coisa em que não economizaram foi na montagem, ou, em outras palavras, eles não tentaram economizar mão de obra repassando o trabalho ao cliente final. Eles pré-montam as 4 ferramentas em um grande subconjunto, facilitando e agilizando a configuração e operação da impressora em comparação com outros trocadores de ferramentas que tenho no estúdio. Além disso, parece que pelo menos a minha máquina foi totalmente montada e testada cuidadosamente antes do envio. E antes que você pense ou comente aí embaixo que isso deve significar que a minha máquina foi escolhida a dedo, vale lembrar que isso se tornou uma prática padrão em várias empresas diferentes. E quando visitei a fábrica da Snapmaker, pude ver como eles testavam exaustivamente cada máquina antes de desmontá-la e embalá-la para o envio. Fico feliz que, pelo menos na minha unidade, não economizaram no controle de qualidade. Mas isso não é uma peça de arte para ficar só na mesa, e sim uma impressora 3D. E o que realmente importa é como ela imprime. Então, agora que já está toda montada e calibrada, vamos colocar algumas horas reais de impressão nela e ver do que ela é capaz. E eu estou de volta. Espero que vocês tenham gostado do novo corte de cabelo. Então, até agora, eu já coloquei cerca de 60 horas nessa máquina, usando uma variedade de materiais diferentes, incluindo PLA, PETG, TPU, PIBA e PCTG. Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Agora, um parêntese. Eu geralmente sou bem culpado de ficar elogiando impressoras novas e empolgantes e de justificar tudo como erro do usuário. E este é um vídeo patrocinado, então vou tentar realmente reduzir meus comentários ao mínimo. Vou explicar a causa de qualquer defeito de impressão, mas comentem abaixo o que acham desses resultados. Além disso, vou observar que, no firmware atual, eu realmente não tenho como ver quanto tempo cada impressão levou, e não quero passar para vocês estimativas imprecisas do fatiador, então peço desculpas por não ter os tempos reais de impressão aqui. Então, obviamente, primeiro eu imprimi o obrigatório bench em 4 cores, usando vários tons diferentes dos filamentos Panchroma Matte PLA da Polymaker. Veja como ficou. Bench finalizado. Vamos seguir.
Para minha próxima impressão, escolhi algo um pouco mais desafiador. Este busto esculpido das tartarugas ninja pelo Eastman usa uma combinação de diferentes filamentos da Polymaker. Agora, como de costume, eu simplesmente não podia gastar 2 horas pintando perfeitamente cada pequeno detalhe do modelo. Mas eu achei que deixar alguns desses pequenos toques de verde seria, na verdade, uma boa oportunidade para ver até que ponto você consegue chegar com o nível de detalhe nas diferentes interseções entre as cores. E isso acabou sendo um experimento muito válido, porque depois de ver o quão minúsculos os detalhes podiam ser, eu mudei alguns dos detalhes bem pequenos no modelo seguinte que imprimi, que vou mostrar para vocês em um instante. De qualquer forma, eu sei que muitos de vocês têm padrões de qualidade de impressão muito mais altos do que os meus. Mas para mim, tirando as imperfeições da pintura, essa é na verdade uma impressão muito bonita. Meu único arrependimento é ter impresso isso com altura de camada de 0,2 mm, pois normalmente seria considerado mais resistente assim. Este é um busto para meu filho de 3 anos. Essa escolha funcionou bem para quase todo o modelo, mas é visível o efeito de degraus no topo da cabeça e ombros arredondados. Enfim, se eu tivesse que imprimir esse modelo de novo, com certeza usaria a altura de camada de 0,12 mm. Vamos em frente. Depois disso, fiquei curioso para saber como a Creator 5 lidaria com materiais além do PLA, especialmente os flexíveis. Essa é a primeira impressora que vejo em que o motor do extrusor e as engrenagens do filamento podem se desconectar fisicamente. E eu fiquei um pouco preocupado que esse sistema tivesse forçado eles a fazerem alguns sacrifícios que poderiam causar problemas com materiais flexíveis. Então eu fui lá e carreguei esse modelo incrível Trevenger, que combina um núcleo de Prusament PETG com um perímetro flexível. Decidi testar PIBA em vez de TPU porque acho que vai ser engraçado ver isso quicando nas testas dos meus filhos quando inevitavelmente jogarem um no outro. Bem, fico feliz em dizer que a Creator 5 tirou de letra esses 2 filamentos, apesar de, como você pode ver, nenhum dos dois estar devidamente desidratado. Pelo que parece, a calibração automática de avanço de pressão funciona muito bem. Mesmo tendo impresso o PIBA na configuração de TPU, carregar e descarregar flexíveis de dureza Shore relativamente alta, como 80 e 5,90A, não foi nenhum problema. Agora, estou ansioso para fazer mais alguns testes com TPUs mais macios também, só para ver como essa configuração se sai. Porque há um sensor de detecção de fim de filamento aqui, que torna o caminho um pouco mais difícil para empurrar filamentos moles, se é que você me entende. Em seguida, eu fui lá e imprimi uma placa dessas adoráveis estatuetas do PJ Masks Gecko para o meu filho de 5 anos. Quem sabe, sabe. Essas foram feitas com Prusament Galaxy Green PLA por fora e Creality Hyper PLA para a boquinha dele. Agora, eu fiz isso especificamente porque queria ver se a calibração automática de PA iria perceber que o Prusament gosta de fluir bem devagar, mas o Hyper PLA gosta de ir muito mais rápido. E definitivamente parece que funcionou. O único problema que tive com esses foi que a torre de purga caiu tanto nessa impressão quanto na seguinte, mas a solução para isso foi simplesmente mudar para o design de torre de purga com nervuras em todas as impressões seguintes. E não se preocupe, porque já passei esse feedback para a Flashforge para que eles possam, com sorte, atualizar isso como padrão nos perfis deles. Nesse ponto, a Creator 5 já havia conquistado minha confiança, e eu estava pronto para tentar minha impressão noturna mais ambiciosa. O busto do Miles Morales Homem-Aranha, do Photos Mint. O que torna isso especial e ambicioso é que ele usa as 4 cores diferentes de Prusament PLA em cada camada. Agora, para aumentar esse desafio, eu escolhi imprimir com uma altura de camada de 0,12 mm, o que resultaria em mais de 3.000 trocas de ferramenta ao longo de cerca de 36 horas. Também aproveitei o que aprendi com o trabalho de pintura feio que fiz no Tartaruga Ninja e passei uns bons 45 minutos pintando cada um desses pequenos dentes do zíper e as várias rachaduras na base. Então, se você valoriza o esforço que eu coloquei aqui, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. Mas para mim foi aqui que o mecanismo de acoplamento de troca rápida da Flashforge realmente mostrou seu valor. Foram 3.358 trocas de ferramentas sem nenhuma falha, o que é muito impressionante, considerando que a Prime Tower caiu e deixou uma grande bagunça de filamento.
o que eu imaginava que poderia atrapalhar os mecanismos. Aliás, é por isso que você vê essas pequenas manchas de cores diferentes e alguns desses problemas aqui em cima. Se eu tivesse que reimprimir isso, tenho quase certeza de que a nervura na torre de purga evitaria completamente esse problema. Agora, quanto à textura em todos os diferentes tecidos, isso na verdade não são VFAs nem efeito de pele de salmão. Na verdade, esses são os detalhes do modelo que a impressora conseguiu reproduzir com sucesso, o que, sinceramente, me deixou bem satisfeito. Mas algo que não gosto nessa impressão é como o filamento azul acinzentado alterna entre fosco e brilhante em vários pontos. Sei que costumo culpar o usuário, mas desta vez a impressora realmente não tem culpa. E eu realmente acho que vale a pena parar rapidinho e explicar para todos vocês por que isso aconteceu. Então, para economizar tempo na impressão desse modelo e não precisar voltar ao estúdio, eu decidi imprimir tanto o busto quanto a base na mesma plataforma de impressão. E se você colocá-los exatamente na mesma altura aqui na minha mesa e olhar para eles lado a lado, você pode ver que os diferentes níveis de brilho correspondem exatamente às mudanças na geometria da base. Então, basicamente, o que aconteceu aqui é que, à medida que a base foi ficando cada vez mais fina até ser concluída, o tempo entre as camadas no busto mudou drasticamente. Isso, por sua vez, fez com que as camadas no próprio busto esfriassem em velocidades diferentes em alturas diferentes, criando esse tipo de efeito. A solução mais simples seria imprimir cada parte separadamente, já que não desperdiçamos tanto material ao trocar de cor, mas talvez possamos resolver isso também pelo software. A Prusa abordou recentemente um problema parecido em seu blog ao anunciar o novo recurso Consistent Surface no Prusa Slicer. E no Orca Slicer e em todos os seus forks, como o Flash Studio, temos um recurso semelhante chamado não reduzir a velocidade para perímetros externos. Isso tem mais a ver com reduzir a velocidade de impressão para que cada camada esfrie de forma semelhante. Mas estou muito curioso para testar e ver se isso realmente pode ser usado para compensar as diferenças nos tempos de camada causadas por um objeto terminar primeiro. Eu sei que essa é uma frase longa, mas deixe um comentário aí embaixo se você souber a resposta para isso ou quiser me ver fazendo alguns testes sobre isso. E para minha impressão final, decidi ir em frente e tentar este estojo de lápis multimaterial muito legal do Protopasta. Nele, eu misturei Fiberlodge 40D TPU com 3D Fuel PCTG para resistência ao impacto, e depois usei um pouco de PLA Silk para os suportes. Ativei o alisamento dos suportes para garantir acabamento perfeito nesses rebaixos. Agora tudo foi impresso sem problemas, e fiquei novamente impressionado com o quão bem a calibração automática de PA realmente funcionou. O firmware da FlashForge atualmente não permite que você selecione PCTG, então eu coloquei PETG no fatiador e na interface da impressora, e ela conseguiu compensar corretamente as diferentes características de fluxo desses materiais diferentes. A impressão ficou realmente boa. A Prime Tower, com o reforço ativado, manteve-se no lugar e os suportes de PLA saíram de forma muito fácil e limpa. Então, o que posso dizer sem parecer um garoto propaganda? Parece que as escolhas de engenharia que a FlashForge fez para chegar a esse preço realmente valeram a pena para eles. E vou ficar muito curioso para ver se outros fabricantes vão se inspirar em ideias como o acoplamento do motor do extrusor. Já repassei a FlashForge alguns comentários que devem melhorar essa impressora, mas quase todos se referem a software e firmware. À medida que a versão de produção da impressora e do software se aproxima, gostaria de revisitar esta impressora ou seu modelo Pro maior, em uma análise completa, imparcial e não patrocinada, ou em comparação com outros trocadores de ferramentas do meu estúdio. Se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo assim, deixem um comentário aqui embaixo e me avisem. Ainda assim, sendo um vídeo patrocinado ou não, eu não acho que seria justo terminar esse vídeo sem pelo menos dar a vocês alguma indicação do que eu realmente acho da impressora, em troca de vocês terem assistido o vídeo até o final. Levem isso com ceticismo se quiserem, pois a FlashForge revisará e aprovará tudo o que digo, mas só falo o que acredito ser verdade. No geral, eu acho que essa é uma impressora bem sólida e que vale muito o preço, especialmente se eles corrigirem a lista de ajustes na interface e melhorias no slicer que eu e outros testadores enviamos. Claro,
Há outras impressoras no mercado com experiência de uso mais refinada ou recursos extras de conveniência, como alimentadores automáticos de filamento, mas mesmo no estado atual, eu definitivamente não hesitaria em recomendar essa impressora para qualquer pessoa que esteja procurando um trocador de ferramentas sem gastar muito. E eu fico muito feliz em ver que a barreira de entrada para a impressão multimaterial de verdade está prestes a diminuir bastante novamente. Nesse sentido, se você estiver interessado em adquirir uma dessas, fico feliz em informar que a FlashForge ofereceu um desconto adicional sobre o já baixo preço promocional para os espectadores do TNL, o que reduz o preço desta máquina exata para apenas $669. Por esse preço, acho que não tem como errar, só pelo hardware e experiência até agora. Vamos deixar um link na descrição. Se ainda tem dúvidas sobre comprar um trocador de ferramentas, confira este vídeo recente que fiz no canal. Nele, eu destaquei 20 usos práticos e funcionais para impressões 3D multimateriais, desde as coisas práticas e do dia a dia que você já pode fazer agora, até os casos de uso teóricos e de ponta que ainda precisam de mais pesquisa e experimentação. Acho que isso vai mostrar o que é possível com essa impressora de cabeça multiferramenta. Isso é tudo por esta semana, vejo todos no The Next Layer.